Shalom, queridos, graça e paz, aqui é o Bispo John Kennedy e nós estaremos dando início a uma série de estudos. Estaremos abordando hoje sobre a angiologia, a doutrina dos anjos. Nós vamos abordar nesse estudo sobre a natureza dos anjos, a queda de alguns anjos e a origem dos anjos. Eu quero chamar a sua atenção para a importância desse tema, porque os anjos, eles são uma realidade na nossa vida, são uma realidade neste planeta. Você vai ver a Bíblia abordando sobre a existência dos anjos e o seu trabalho aqui nessa terra, desde o início da criação até o final. A Bíblia declara que quando Deus criou os céus e a terra, nós vemos que Deus disse ao homem que ele não comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E o homem então, ele é tentado por um anjo caído, e eu vou estar abordando sobre a queda dos anjos mais na frente. A Bíblia declara que o homem foi tentado por um anjo caído para desobedecer a Deus. E caindo na tentação, o homem desobedece ao Senhor. E a palavra do Senhor declara que então o homem e a sua esposa, a mulher, foi expulsa do jardim do Éden. E a Bíblia diz que Deus, ele colocou 2 anjos para protegerem a entrada do jardim do Éden e também para que o homem não tivesse acesso ao fruto do conhecimento da vida, para que ele não vivesse eternamente. Nós vamos ver na Bíblia que até mesmo próximo do nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós vemos a presença dos anjos. A Bíblia diz que o anjo, Lucas, lá no capítulo 1, nós podemos ver isso, que o anjo Gabriel, ele anuncia o nascimento de João Batista e ele também anuncia o nascimento do Senhor Jesus Cristo para Maria. Nós vemos lá em Lucas capítulo 2, que quando o Senhor Jesus nasce, uma multidão de anjos, eles aparecem aos pastores para jubilar sobre o nascimento de Cristo. Lá em Mateus, para você ter um entendimento bem claro sobre isso, para você ver que os anjos eles são a realidade, Mateus no capítulo 1, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu em sonho para José, para lhe explicar sobre a vinda de Jesus através da sua esposa Maria. Então José, ele estava meio assim receoso, porque Maria de uma hora para outra apareceu grávida, e o anjo do Senhor lhe aparece em sonho, dizendo: José, não temas, recebe Maria como a tua esposa, porque o que ela está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Nela está sendo gerado o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então José recebe a sua esposa. E outras vezes nós vamos ver os anjos aparecendo a José, lhe dando orientação para onde ele deveria ir, para guardar a vida do menino, livrando assim de uma perseguição naquela época. Nós vemos em Mateus, no capítulo 4, que Jesus, logo após a tentação, ele é acolhido pelos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor, eles servem o Senhor Jesus logo após ele ser tentado. A Bíblia nos mostra que após a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário e na sua ressurreição, o anjo do Senhor remove a pedra do sepulcro, aonde o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. E a Bíblia diz que quando as mulheres foram ali visitar o túmulo, o próprio anjo mostrou a elas que ele não estava mais lá. Disse: olha, por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Então, nós vamos estar abordando mais detalhadamente sobre esse assunto muito importante, a doutrina dos anjos. A origem dos anjos, vamos estar falando agora como que os anjos existem, como que começou a origem dos anjos. O que você precisa entender é que os anjos, eles não existem desde a eternidade. Os anjos, eles foram criados por Deus em algum momento da criação. Então, os anjos não são como Deus. Deus, ele é eterno. Deus, ele não foi criado. Ele é o Criador. Deus, ele existe desde a antiguidade. Ele diz: eu sou o princípio e o fim. Não existe outro além dele. Somente ele é Deus sobre toda a terra. Agora, os anjos, eles, em um momento da eternidade, Deus decidiu criar eles. A Bíblia não menciona qual foi o momento detalhado que os anjos foram criados. Mas o que nós podemos entender é que os anjos, eles devem ter sido criados no início, quando Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis 1, nós vemos ali abordando sobre a criação dos céus e a terra. Então, uma teoria que os anjos podem ter sido criados nesse momento. Então, qual é o propósito da criação dos anjos? Por que os anjos foram criados? Os anjos, eles foram criados para dar glória a Deus, para honrar as ações de graça do Senhor. Os anjos, eles foram criados
para adorar a Cristo. Lá em Hebreus, queridos, no capítulo 1, verso 6, diz assim: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus, preste bastante atenção, e todos os anjos de Deus o adorem. Então os anjos foram criados para adorar a Cristo. Os anjos, eles foram criados para cumprir o propósito de Deus. Então nós vemos que na Bíblia existem espécies de anjos. A Bíblia fala de arcanjos, fala de querubins, de serafins. Alguns anjos, eles parecem ter algumas funções distintas, mas a Bíblia, ela não estabelece ali uma hierarquia exata entre os anjos, quem é o maior, quem é o menor. Então a Bíblia nos mostra que os anjos, eles têm funções específicas. Então os anjos, eles foram criados para um serviço de Deus, para adoração, para cumprir o propósito de Deus. Então a Bíblia fala que eles têm funções específicas. Nós vemos lá em Daniel, no capítulo 10, o verso 12 e 13, a Bíblia diz que o anjo Gabriel e Miguel, eles tinham sido enviados ao profeta Daniel com uma mensagem de Deus. Então nós podemos perceber que os anjos, eles são mensageiros. A palavra anjo significa enviado, significa mensageiro, significa anunciador. Então os anjos, eles foram criados para anunciar a glória de Deus, para adorar a Deus. Os anjos, eles foram criados para cumprir o propósito de Deus. A Bíblia fala dos querubins, os querubins que são uma espécie de anjo. Ezequiel 10, verso 1 e 4, a Bíblia fala que eles guardam o trono de Deus. A Bíblia também fala dos serafins, que também são uma espécie de anjo, que se preocupam com a adoração perante a Deus, o Deus todo santo, poderoso. Isaías 6, nós vamos ver que quando Isaías teve uma visão do trono de Deus, ele aborda sobre os serafins que voavam, que cobriam o rosto, que cobriam os pés e declaravam: santo, santo, santo é o Senhor. A Bíblia fala de arcanjo, a Bíblia fala de anjo. Então existem espécies de anjos que a Bíblia nos relata. E cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho. Então nós vamos ver agora sobre a natureza dos anjos. O que você precisa entender é que os anjos, eles não são seres humanos glorificados, como muitos pensam. Existem pessoas que pensam que os anjos são seres humanos, pessoas que viveram nessa terra e que agora receberam um corpo glorificado. Não. Os anjos, eles foram criados antes mesmo da raça humana. Os anjos, eles são seres espirituais. Eles não têm corpo. Não têm um corpo físico, que eu falo. Mas eles podem assumir uma forma corpórea, como a Bíblia muitas das vezes mostra anjos aparecendo de forma corpórea, em forma de um corpo físico, mas em si eles não têm um corpo físico. E você precisa saber também sobre os anjos, é que os anjos, eles são imortais, eles não morrem. O próprio Senhor Jesus declara lá em Lucas 20, no versículo 35 e 36, onde ele foi indagado sobre a questão do casamento, ele diz assim: mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem se dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois sois iguais aos anjos. Presta bastante atenção o que ele está dizendo. Lucas 20, aí agora o verso 36. Pois sois iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo da ressurreição. Ele diz que porque já não podem mais morrer. Então, ele diz que nós somos iguais aos anjos quando formos ressuscitados para receber a Cristo. Nós seremos iguais aos anjos. Como? Não teremos a questão de casamento no céu, e também nós receberemos um corpo glorificado que não haverá mais morte. Então é muito importante que você entenda isso. Uma das coisas que você precisa saber sobre os anjos é que eles são poderosos. Os anjos, eles são dotados de um poder sobre-humano, um poder sobrenatural. Os anjos, eles são uma espécie de criação que eles foram criados superiores ao homem. Contudo, esse poder dos anjos tem o seu limite, estabelecido por Deus. Porque os anjos, eles não são onipotentes. Eles não têm todo o poder. O único que tem todo o poder é Deus. Os anjos, eles têm poder, mas limitado àquilo que Deus estabeleceu. Eles são mais poderosos do que nós, por serem seres espirituais, criados por Deus de uma maneira perfeita. Então eles foram dotados de poderes extraordinários. Nós vamos ver isso na Bíblia. A Bíblia declara que quando
os apóstolos estavam presos, lá em Atos 5, a Bíblia diz que um anjo os tirou da cadeia. Você vai ver que a Bíblia declara em 2 Reis, capítulo 19, que o anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios em uma noite. Olha para você ver o quanto que um anjo sozinho, a Bíblia está dizendo de um anjo sozinho matou 185 mil soldados de uma vez só. Lá em Daniel, capítulo 6, nós vemos que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, para não ferir Daniel. Quando Daniel, de uma maneira de perseguição, que ele realmente foi perseguido e injustiçado, a Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. E Deus enviou um anjo para quê? Para fechar a boca dos leões. Então, os anjos, eles são seres dotados de poderes sobre-humanos, de poderes sobrenatural. Então, é muito importante que você entenda isso. Os anjos, queridos, eles não são robôs que Deus criou, não. Os anjos, eles possuem inteligência, eles possuem emoções, possuem vontade. Eles são seres que foram criados como nós. Deus criou a gente com inteligência, com emoção, com livre-arbítrio, com vontade. Agora, o que os anjos não são? Igualmente a nós, ser humano. Os anjos, eles não são oniscientes. Eles não sabem de todas as coisas. O único que é onisciente é o nosso Deus. Ele é o único que sabe de todas as coisas. Os anjos, eles são limitados. Então, o próprio Senhor Jesus disse que sobre a sua vinda, nem os anjos sabem quando é que ele vai vir. Só o Pai que está no céu. Então, os anjos, eles não são oniscientes. Os anjos, eles não são onipresentes. Eles não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Não. Não tem como eles estarem em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles não são onipresentes. O único que é onipresente é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Os anjos, como nós já mencionamos, eles não são onipotentes. Eles não têm todo o poder. Eles são poderosos, têm poder, mas não têm todo o poder. O único que tem todo o poder é Deus. Então, você precisa entender que Deus, ele criou os anjos perfeitos, sem falha nenhuma. Só que a Bíblia fala que parte dos anjos, eles se rebelaram, desobedeceram a Deus. A Bíblia diz que Lúcifer e uma terça parte dos anjos desobedeceram a Deus. Eles se voltaram contra Deus. E é sobre isso que nós vamos abordar, sobre a queda dos anjos. A Bíblia, ela não menciona quando ocorreu, qual foi a data, o período exatamente que Satanás e os anjos, uma terça parte dos anjos, foram expulsos do céu quando se rebelaram contra Deus. Mas dá a entender que pode ter acontecido ali no período da criação. Lá em Isaías, capítulo 14, o verso 12 e 14, eu vou ler um pouco, onde a Bíblia faz menção da queda de Lúcifer, e nós vamos entender alguns princípios da queda dos anjos. A Bíblia diz assim, Isaías 14, 12, o verso 14 diz: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então veja agora uns princípios da queda de Lúcifer e dos anjos que acreditaram nele. Então ele diz: eu subirei ao céu. Então Satanás, ele queria a posição ao lado de Deus, lá no céu. Ele diz: eu subirei ao céu. E este lugar está reservado somente para o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: exaltarei o meu trono. Satanás, ele queria seu trono sobre todo o principado, sobre toda a potestade, sobre todo o domínio. E esse lugar está prometido para Cristo. Mas Satanás queria que o lugar dele fosse lá. E Deus não tinha colocado esse lugar para ele lá. Esse lugar estava reservado para o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: me assentarei no monte da congregação, no verso 13. Então o que Satanás queria? Ele queria reinar sobre o povo de Deus. E esse privilégio foi dado ao Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo. Lá em Isaías 9, o verso 6 e 7 fala sobre isso. Ele diz: subirei acima das mais altas nuvens. Satanás queria a glória que só Deus tem. E essa glória Deus deu a Jesus, o filho dele, pertence a Jesus. Mas ele diz: eu subirei às mais altas nuvens. Queria uma glória que só Deus tem. Aí, para nós finalizar essa parte, ele diz: serei semelhante ao Altíssimo.
Satanás queria o poder e a autoridade do Altíssimo, e essa pertence somente a Jesus. Quais foram o resultado da queda de Satanás? Porque ele conseguiu persuadir uma terça parte dos anjos no céu. Ele que foi criado perfeito, como todos os anjos foram criados perfeitos, mas isso agravou para que ele fosse expulso. Este pecado fez com que ele fosse expulso do céu. Não somente ele, como uma terça parte dos anjos, que ele convenceu no céu sobre se voltar contra Deus. Qual foi o resultado da queda de Satanás e de uma terça parte dos anjos? Eles perderam a sua santidade original. Eles se tornaram corruptos em natureza e conduta. Então eles perderam a santidade original. Segundo que nós podemos abordar é que alguns deles foram lançados no inferno, no Tártaro, e acorrentados até o dia do julgamento. Então tem anjos que estão lá no inferno acorrentados até o dia do julgamento. Alguns estão em liberdade e trabalham em oposição à obra dos anjos bons. Eles trabalham em oposição à obra de Deus. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. E a criação está gemendo até hoje por causa da queda. Então veja só, se hoje nós estamos sofrendo por conta da queda do pecado de Adão, imagine naquela época quando os anjos caíram, o sofrimento que não trouxe para a terra. Então tanto Adão como os anjos caídos, e eles caíram. Agora, começou lá no céu. O pecado original começou lá no céu. Então os anjos foram os primeiros a pecarem, a desobedecerem a Deus. Agora, só que para os anjos não tem mais arrependimento. E para nós tem arrependimento. Não importa se você pecou, se você falhou, se você se voltar para Deus de todo o seu coração, pedir perdão, Deus ele é poderoso para te perdoar, meu irmão. Deus é poderoso para te absolver da condenação eterna. Agora os anjos não, eles estão condenados para serem julgados no juízo final e receberem a sua sentença. Então a Bíblia diz que um dia eles serão lançados sobre terra e após o julgamento serão lançados no lago de fogo. Então esses anjos que desobedeceram a Deus, juntamente com Satanás, serão jogados no lago de fogo. A Bíblia nos mostra duas classes de anjos. Existem os anjos bons e existem os anjos ruins, que são esses que desobedeceram a Deus. Satanás e uma terça parte dos anjos desobedeceram a Deus, são os anjos ruins. Então, os anjos bons, o que eles fazem? Eles guiam e guardam os crentes. Nós vemos lá em Salmo 91, verso 11, a Bíblia diz: e ele dará ordem aos seus anjos para vos guardar, para vos livrar. Então, os anjos de Deus, eles nos guardam, eles nos livram, nos guiam. Os anjos de Deus ministram o povo de Deus, defende o povo de Deus, ele livra o povo de Deus, ele guarda aqueles que são escolhidos para o Senhor. Então é muito importante que você entenda que os anjos eles estão a trabalho de Deus, eles estão em uma missão de nos ajudar nessa terra, que seja protegendo, que seja guardando, que seja nos dando muitas vezes a revelação, nos entregando uma mensagem que Deus tem para nós. Agora os anjos maus, eles trabalham em oposição, em destruir a obra de Deus, em nos destruir, em destruir a raça humana. Ele trabalha desde o início da criação para que o homem venha sofrer o mesmo castigo que ele vai sofrer, que é a condenação eterna. Então, que você venha atentar para isso. Nós vamos agora abordar também sobre o destino desses anjos. Tá, o que vai acontecer com os anjos bons? Os anjos bons, após a vinda do Senhor Jesus Cristo, o que vai acontecer com eles? Eles vão continuar servindo a Deus por toda a eternidade. Agora os anjos maus, não. Os anjos maus, o destino dele, como a gente falou aqui, é o lago de fogo. Eles serão lançados no abismo, no lago de fogo, para sempre, serão destruídos. Então é muito importante que você entenda algo, porque uma hora ou outra você pode ter uma experiência com um anjo, de ver um anjo, de receber uma mensagem de um anjo, de Deus enviar um anjo para te livrar, para te guardar. Agora, é um ponto que eu quero abordar aqui, porque os anjos são seres espirituais, têm mais poderes do que a gente, mas uma coisa que você não pode fazer de maneira nenhuma é adorar a anjo. Anjo nenhum você pode adorar. O único que é digno de adoração é Deus. A Bíblia diz que um anjo, e o desejo dos anjos caídos é serem adorados. O próprio Lúcifer queria ser adorado. E quando ele tenta o Senhor Jesus ali no deserto, ele diz assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Olha o desejo do anjo caído, de ser adorado.
A adoração é só a Deus, só a Deus. O próprio Senhor Jesus diz que somente a Deus adorarás. Ele repreendeu Satanás e disse: somente o Senhor teu Deus adorará. Ele é o único de ser adorado. Então os anjos, eles têm a sua missão, têm o seu papel aqui nessa terra, mas você precisa entender que eles estão trabalhando, estão ao serviço de Deus. É tanto que eles trabalham tanto na nossa vida como na nossa morte. A Bíblia diz que quando Lázaro, a Bíblia menciona sobre Lázaro e o rico, Lázaro o pobre, aonde Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. O Lázaro pobre foi para o céu não porque era pobre, mas porque era justo. E o rico foi para o inferno não porque era rico, mas porque era uma pessoa injusta, porque era uma pessoa que amava mais as coisas dessa vida e era uma pessoa sem compaixão, sem amor. E o Lázaro foi para o céu, e a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que aconteceu que o mendigo morreu, lá em Lucas 16, verso 22, eu vou ler para você. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, olha os anjos aí, ó. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então nós vemos que o cristão, quando morre, ele é levado pelos anjos. Ele é recebido pelos anjos para ser levado até o seio de Abraão e aguardar aí a volta de Cristo, para assim com Cristo reinar por toda a eternidade. Você vai ver que na volta do Senhor Jesus Cristo, os anjos irão tocar as trombetas, e você vai ver também que o Senhor Jesus virá acompanhado de anjos. O próprio Senhor Jesus diz que os anjos do Senhor irão fazer a colheita, irão separar o joio do trigo. É os anjos de Deus que irão fazer essa separação. Então nós vemos na Bíblia a presença de anjos. A Bíblia diz que apareceu 3 anjos para Abraão, para falar sobre a bênção que ele havia de receber, de ter um filho, e também sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. A Bíblia nos mostra que um anjo apareceu para Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso, homem corajoso. E Gideão disse: quem? Eu? Então nós vemos na Bíblia muitas pessoas que tiveram experiência com anjos, muitas pessoas que viram anjo, muitas pessoas que foram ajudadas através dos anjos. Então os anjos de Deus estão aí para nos ajudar, os anjos de Deus estão aí para nos guardar, estão aí para nos proteger, para nos livrar de muitas coisas, de muitos perigos ocultos, estão aí também para trabalhar contra os anjos do mal, que tentam a todo momento nos destruir. Então que você possa orar a Deus para que Ele envie os anjos dele para te guardar. Não ore a anjo, não diga: anjo Miguel, vem me ajudar. Não, isso é pecado. O único que você tem que pedir é Deus, porque lá no Salmo 91, verso 11 diz: e Ele dará ordem aos seus anjos. O próprio Jesus, quando estava ali no Getsêmani, ele diz algo muito interessante. Ele diz: olha, se eu quisesse, eu poderia pedir ao meu Pai e Ele enviaria milhares de anjos aqui. Então Jesus, ele deixa claro que ele iria pedir ao Pai, como na maioria dos milagres, na maioria das coisas que Jesus fez, tudo que ele fez foi com a permissão, tudo que Jesus realizou foi conforme a vontade do Pai. Então é o Pai que envia os anjos. Ele diz: e o meu Pai, eu iria pedir ao meu Pai, ele enviaria anjos aqui, entendeu? Então você não precisa se preocupar não, eu que estou me entregando para a remissão do pecado de vocês, porque não foi as pessoas que tiraram a vida de Jesus, foi Ele que deu a vida dele por nós. Então Jesus deixa claro que se Ele quisesse, Ele poderia pedir ao Pai, e o Pai enviaria anjos. Salmo 91, 11, o Senhor dará ordem aos seus anjos. Se você precisa da ajuda dos anjos de Deus, peça a Deus que envie os seus anjos. Acredite, os anjos existem. Salmos 34 fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Teme quem? O Senhor. Então os anjos de Deus estão para nos guardar, para nos livrar, eles estão ao nosso redor. A Bíblia é clara que ao nosso redor estão os anjos e ao nosso derredor está Satanás, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ao nosso redor daqueles que já entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, está os anjos de Deus. E a Bíblia diz que ao derredor está o anjo do mal, Satanás, buscando de todas as maneiras tocar, destruir. Mas por que ele não toca? Por que ele não destrói? Porque existem anjos de Deus guardando essa pessoa que crê no Senhor, que teme o Senhor, que se volta ao Senhor de todo o coração. Então, queridos, eu quero deixar aqui para vocês esse estudo sobre a doutrina dos anjos.
Então que você possa entender que os anjos eles existem, estão aí ao nosso serviço, e que você possa se voltar para Deus e crer que Deus ele é poderoso para enviar os seus anjos para te guardar, para te proteger, para te livrar de todo mal. E quando você tiver, se porventura você tiver alguma experiência sobrenatural de ver um anjo, de ser ministrado por um anjo, não se impressione com isso, porque eles estão aqui para nos ajudar a mão de Deus. A nossa alegria tem que ser em saber que servimos um Deus poderoso. Esse sim é poderoso, tem todo o poder. Esse sim é onipresente, onisciente e sabe de todas as coisas. Os anjos estão aí para nos ajudar. Louvado seja Deus por Ele estar disponibilizando os seus anjos para nos ajudar e, sobretudo, pela presença dEle que habita em nós. Que Deus abençoe vocês, eu espero ter ajudado e que Deus possa te iluminar a cada dia mais. Valeu, sucesso, 1 milhão de bênçãos.